Olá, com muito prazer, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Alegria muito grande estar recebendo aqui o nosso novo presidente da Câmara de Sete Lagoas. Esteve conosco recentemente, nós falamos sobre a eleição da mesa diretora e hoje está conosco aqui Caio Valaço. Prazer estar te recebendo, amigo. Ô, Santiago, sempre um prazer imenso poder estar aqui com você na TV Sete Lagoas. É um canal democrático, um canal importante, para a gente falar um pouco sobre a vida política da cidade, o que é que está acontecendo, e também apresentar um pouco do trabalho que a gente realiza na Câmara Municipal. Muitas vezes ele fica muito interno, né? Tem que extrapolar, tem que sair das quatro paredes da Câmara para ganhar a dimensão que os projetos têm que ganhar, né? E agora a responsabilidade aumentou, né, Caio? Muito. Vamos falar sobre isso já. Eu quero lembrar aqui do nosso patrocínio, que é a 5bits, né? www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce, da sua rede social bem feita, né? Fazer uma rede social, por exemplo, bem feita, tipo a do Caio, né? Tá arrebentando, hein? É isso aí. Procure a 5bits, www.5bits.com.br. Quero lembrar, né, e mandar um abraço muito grande, né, ao pessoal, né, do Brasil afora aí que está nos assistindo pela TV Com BR. Nosso programa toda sexta-feira, às 20 horas, aqui na TV Com BR, canal 28 da Sky, da Oi TV, para todo o Brasil. É sempre muito bom levar as coisas de Sete Lagoas para o resto do Brasil, né? Cumprimentar aí o pessoal de Três Marias que assiste a gente, o pessoal de Brasília, né? Tem pessoal bacana que assiste a gente no Mato Grosso, o pessoal de São Paulo também tá sempre mandando feedback para a gente. É isso aí, gente. Sete Lagoas, você que está aí distante, é uma cidade maravilhosa, né? E a gente convida vocês a virem cá conhecer um pouco mais, né? Conhecer a Gruta Rei do Mato, conhecer a nossa Serra de Santa Helena, conhecer aqui as nossas lagoas. Tem muita coisa bonita aqui para você conhecer. É isso aí, o convite está feito para você e vamos dar sequência na nossa entrevista, porque nós hoje temos muita coisa para falar. Eu não vou deixar também de esquecer no final de pegar o palpite do Caio sobre a Copa do Mundo, né? Ver para quem que ele vai, além do Brasil aí, quem que ele vai apontar aí como franco favorito nessa Copa do Mundo. Olha, gente, o Caio, ele foi eleito, né, no dia 2, né, no dia 2 de dezembro, presidente da Câmara de Vereadores para o segundo biênio, né, desse atual mandato. Nós estivemos lá também, fizemos, né, uma cobertura, divulgamos e nós combinamos com o Caio que a primeira entrevista após a eleição seria a vinda dele aqui no nosso programa para falar um pouco sobre esse momento atual, sobre também essa responsabilidade que ele terá a partir de agora, né, frente à Câmara Municipal de Sete Lagoas. Caio, primeiro, assim, eu acho que você deve se sentir tranquilo como uma pessoa preparada, né? Queria que você falasse, já para quem não te conhece, sobre essa trajetória sua, né? E como que você se posiciona hoje na sua preparação para ser presidente da Câmara? Ô, Santiago, se a gente for falar dessa história, desse caminho todo, ele é longo, mesmo porque nós já estamos na nossa maturidade, aos 61 anos. Eu venho do movimento secundarista, eu fui presidente do centro cívico da minha escola, era o Regina Passos, ainda no movimento secundarista, né? Movimento bacana. Na época a gente vivia sob a égide da ditadura militar, mas ainda assim a gente já tinha essa consciência de que a participação política sempre estava muito forte dentro de mim, né? Como um dom, uma convicção, alguma coisa muito parecida com isso. Aí depois a gente foi para o movimento também estudantil como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, onde nós revolucionamos à época o papel importante que tem o diretório acadêmico na vida de uma faculdade. No caso aqui a Faculdade de Direito, Monsenhor Messias, onde eu me formei, hoje Unifem. Então eu tive a honra de ser presidente daquela entidade, fizemos um trabalho muito bacana lá, conseguimos muitas conquistas para os estudantes e concomitantemente eu já estava inserido também no movimento político. Eu fui presidente do PMDB Jovem aqui, tudo isso aí nos idos de 83, 84, presidente do PMDB Jovem Mineiro,
E naquela época, quem estava despontando na política, o PMDB Jovem era um departamento dentro do PMDB, que ficou o Partido Velho, ficou 20 e tantos anos brigando contra a ditadura, lutando contra a ditadura militar, e os seus quadros foram envelhecendo, então era uma forma de oxigenar, né, o partido, trazendo lideranças novas, formando novas lideranças. E aí eu entrei nesse bojo aí com Álvaro Azeredo, com Aécio Neves, Pestana, que foi deputado federal, sim, lá de Juiz de Fora. Foi candidata a governador agora, meu amigo, fez política comigo, o Gigante de Divinópolis e tantas outras figuras, Jamilzinho lá em Ipatinga, muita gente fez política conosco naquela época. E logo em seguida, eu já era estudante de Direito, e logo em seguida eu ganhei a minha primeira eleição em 1988, eu fui o mais votado do meu partido, elegemos o André Rogério Lupiano de Abreu e o Ovidio Teófilo Amorim, nós éramos 3 vereadores do mesmo partido. Eu fui o mais votado, eu tive o dobro de voto na minha primeira eleição do que o segundo lugar do meu partido. Depois, eu fui reeleito vereador em 1992, já dentro de um projeto esse projeto que nós fizemos foi com a Frana Velar, de 88, de 92 já era com o Múcio Reis, era um movimento Nova Gente, para também oxigenar a política de Sete Lagoas, que estava muito concentrada num grupo dominante. E depois que a gente saiu dessa eleição de 92, eu fui até 96, disputei a terceira eleição para vereador, fui um dos mais votados da cidade, mas meu partido não formou coeficiente eleitoral, então eu fiquei fora da Câmara de 97 a 2000. Quando foi em 2000, novamente eu disputei a eleição, tive uma votação muito expressiva e voltei para a Câmara Municipal e logo em seguida, em 2004, eu fui candidato a prefeito. E aí, com a nossa passagem pela essa disputa da prefeitura, a gente não conseguiu lograr êxito, eu fui advogar, eu já era advogado, né, e eu me formei em 1986, e aí eu fui me preparar para prestar consultoria jurídica para as procuradorias dos municípios e para as mesas diretoras das câmaras municipais. Aí é uma longa trajetória, passando pelos municípios de Pompéu, Matozinhos, Inhaúma, Fortuna de Minas, Funilândia, enfim, eu prestei consultoria jurídica para várias prefeituras e câmaras da nossa região. Bom, quando foi em 2012, eu vou para a Secretaria de Trânsito e Transporte, eu fui o secretário, fizemos uma grande revolução no trânsito de Sete Lagoas, naquela época. Salvou vidas, sabia? Nós temos aqui perto um quebra-mola simples, né? Foi colocado aqui no viaduto que todo final de semana tinha acidente, né? Caiu muito carro ali, nunca mais, né? Teve acidente. Eu até não gosto muito de quebra-mola, não, sabe? Também. Mas é uma medida assim, muito dura, porque nós poderíamos evitar esse tipo de constrangimento. Eu acho o quebra-mola um constrangimento necessário, talvez, mas nesse caso em algumas, como foi esse caso aí. Depois a gente, em 2012, convidado pelo prefeito Mário Márcio para ser o seu candidato a prefeito, eu disputei a prefeitura, vitorioso saiu o Márcio Reinaldo, e nós ficamos fora do processo político, só viemos disputar a eleição em 2016, quando eu compus chapa com o Emílio, tivemos 33 mil votos, né, eu na condição de vice na chapa, e depois voltei para a Câmara, agora, né, depois de 16 anos, 20 anos que eu havia disputado a eleição para vereador, tivemos uma votação expressiva dentro do meu partido, eu fui o mais votado do meu partido, formamos só um, por causa de poucos votos, nós não tivemos 2 eleitos, e entramos para a Câmara já com essa bagagem, essa experiência de prefeituras, de câmaras, e aí eu me tornei mais técnico do que político. Hoje eu tenho uma visão muito técnica da gestão, mesmo porque quem trabalha prestando consultoria tem essa visão de tentar fornecer para o agente político as melhores alternativas, né, que ele pode percorrer para alcançar os seus objetivos,
dentro, obviamente, da constitucionalidade, da legalidade de seus atos, tudo aquilo que o direito requer. E voltamos para a Câmara, colocamos nosso nome à disposição dos nossos pares na Câmara Municipal. Tivemos 13 votos favoráveis, 4 votos contrários, o que é muito bacana e salutar, porque nós estamos numa democracia e eu não acredito também em unanimidade. A unanimidade nem sempre ela representa uma seriedade, ela pode nos mostrar, né, que dentro desse pluralismo de ideias tem pessoas que divergem e essa divergência ela pode nos ajudar muito a ter mais acertos ainda na nossa gestão. É isso aí. Estou aí, presidente da Câmara, a gente vai assumir a presidência no dia 1º. Eu convido toda a população para participar na Câmara Municipal, vai ser às 18 horas, no dia 1º de janeiro agora. Mas, por enquanto, eu ainda estou vereador, presidente da Comissão de Legislação e Justiça. E eu estava olhando lá, Santiago, eu já presidi 42 reuniões, só esse ano, da Comissão de Legislação e Justiça. Nós devemos ter apreciado em torno dos 400 projetos de lei que tramitaram dentro da comissão. E mais 9 reuniões da CLJ, da Comissão de Legislação e Justiça, extraordinárias. Hoje nós já temos aí praticamente 51 reuniões da qual eu participei, presidi e forneci uma pauta para o presidente da Câmara poder convocar as reuniões e a gente deliberar sobre as matérias. Veja você, isso é só no âmbito interno, das nossas atividades internas, corpores, né, internamente, dentro da Câmara, o que a gente foi capaz de produzir para que a Câmara pudesse funcionar. Que bom, hein? Uma participação, assim, bastante efetiva, e eu estou me lembrando aqui, né, no início desse mandato, a gente até com alguns vereadores com pouca experiência, né? Acabou que parece que isso também foi um braço direito para alguns ali, né? Em algumas reuniões, alguns assuntos. Eu fiz várias mudanças. No início foi muito difícil, porque quando você é um profissional do direito e concentrou todo o seu conhecimento na área pública, é óbvio que quando você chega dentro de uma instituição que tem que cumprir também alguns parâmetros regimentais, de ordem legal, e tem uma funcionando errado, que as coisas não estão dentro desses parâmetros, você como técnico tem por dever de chamar a atenção para aquele fato e tentar fazer com que a Câmara pudesse trabalhar. Nós tivemos muita dificuldade para mudar os trâmites, por exemplo, de apreciação dos projetos pela Comissão de Legislação e Justiça. Mas hoje, os próprios vereadores que sentiram assim um pouco de dificuldade e de resistência no primeiro momento, hoje elogiam, porque eles são minimamente coadjuvantes de um processo. Antes eram assistentes de um processo. Então hoje não, eles são minimamente, né, eles são atores, eles estão lá para dar o parecer, estudar a matéria. Os debates jurídicos também mudaram muito de patamar, nós conseguimos elevar os patamares para evitar que você faça leis inconstitucionais, leis que não vão produzir o seu efeito no mundo jurídico. Então foi muito bacana esse reconhecimento agora, mas no início foi uma resistência muito grande, sabe? Mas a gente conseguiu superar isso através do diálogo, através da nossa experiência também, né? Ao longo desses anos todos. Caio, eu ouvi uma fala recente de um outro vereador, né, que é até tido como da oposição. Inclusive eu até tive lá na eleição da mesa diretora e vi que vocês tiveram 4 votos contra, né? Lembrando, gente, que foi uma chapa única, né? Eu até não entendi muito bem como que você consegue votar contra, né? É por isso que eu quero levantar essa coisa aqui, porque é o seguinte, é uma chapa única, né? Então, quer dizer, você não apresentou uma chapa, mas eu estou votando contra a chapa única, né? Eu não entendi muito bem. Eu acho que primeiro não precisa nem ter aquela reunião, segundo que se não tem uma outra chapa, aquela chapa ela praticamente foi escolhida pela maioria e pronto, né? Eu acho que deve ter alguma coisa de regimento, que todo mundo tem que fazer o seu voto,
né? Mas assim, logo após a reunião, inclusive na reunião muita gente pediu para justificar o voto, mas depois, numa outra reunião, eu ouvi um vereador dizendo que houve um movimento na Câmara, né, de algumas pessoas falando que não gostaria de votar em fulano, A, B, ou C ou D. Eu acho que isso é um processo normal, né? E eu acompanhei também, de certa forma, a evolução, né, antes do dia da votação, dos pré-candidatos, né, que poderiam concorrer ali, né? Mas a gente viu que realmente existia um compromisso entre vocês e funilou tudo para uma chapa só, né? Só que a fala do vereador dizendo que a eleição foi legal, mas foi imoral, eu queria que você me explicasse como que você se sente nessa imoralidade que foi essa fala, né? Porque se foi imoral, tem alguma coisa de errado, né? Na verdade, o que a gente percebe é um vereador de primeiro mandato muito radical. E muitas vezes ele não compreende o jogo da política, o jogo democrático da política. Eu não era candidato isolado. Essa chapa única que foi formada, ela foi fruto de uma articulação com um monte de outros candidatos. Muitos tiveram. Você foi em um por um? Um por um, tem que conversar, mostrar o seu projeto, fazer o convencimento. Quer dizer, às vezes quando o vereador se isola. É exatamente por isso que eles não tiveram condição de fazer uma chapa, porque ele também poderia ter sido candidato. Ele poderia ter disputado esses votos dos outros vereadores. Ele fazia uma chapa, apresentar, se colocar enquanto candidato, pedir votos. Não, ele se isola, né? Não consegue interagir entre os seus pares. Se você está dentro de um colegiado e você não consegue interagir com os seus pares, significa dizer que você está no isolamento. Você se sente suficientemente grande para não poder incorporar o pensamento dos outros, né? A fala das outras pessoas. Então, ele se isolou, não conseguiu formar chapa, a oposição não conseguiu formar chapa, não consegue interagir com as outras pessoas, e isso é muito fruto da inexperiência do vereador. Ele está chegando agora, eu acredito que mais 1, 2 eleições, isso se ele tiver, né, certamente a felicidade de se reeleger, para que ele possa aprender. É assim no parlamento, seja no município, no estado e na União. Como que se elege o presidente do Senado da República? Como que se elege o presidente da Câmara dos Deputados? Como que se elege o presidente da Assembleia Legislativa? É o mesmo processo que se elege o presidente da Câmara de Vereadores. É o mesmo processo. Não há diferença. Mas para isso, você tem que convencer os seus pares que você tem o melhor projeto. E nós apresentamos o melhor projeto, nós conseguimos fazer um consenso, porque o vereador Rodrigo Braga era candidato, o vereador Ivan era candidato, o vereador Rony era candidato. E para que você possa... era candidato. O vereador Gilson era candidato, o vereador João era candidato. Para que eu pudesse ser eleito, eu teria que fazer... Você foi a gente teve afunilando ali, afunilando, né? Conversando com as pessoas, mostrando o projeto que a gente queria para a Câmara Municipal e mostrando também, acima de tudo, o nosso caminho também é o grande cartão, né, que a gente pode distribuir o caminho da gente na vida pública. Eu sou um vereador de 4º mandato, não foram todos consecutivos, mas eu estou exercendo meu 4º mandato, já fui secretário municipal de Trânsito e Transporte, tem muitos anos que eu estou dentro de prefeitura prestando consultoria jurídica às prefeituras e câmaras. Quer dizer, a gente tem uma bagagem, a gente tem algo para oferecer para aquela instituição, para que a gente possa cada dia mais elevar o nível de respeitabilidade da instituição Câmara com a sociedade, de que a sociedade possa se ver representada por essa instituição, que a sociedade pode ser, no mínimo, também coadjuvante desse processo de tomada de decisão. Quer dizer, são pontos de vista absolutamente divergentes desses vereadores. Muitas vezes o vereador faz um mandato para ele, pensando na sua única eleição. Eu tenho que fazer o meu mandato pensando possivelmente numa reeleição, mas, sobretudo, eu tenho que dar
fazer entregas para a sociedade, do resultado do meu trabalho, eu tenho que fazer essa entrega, e eu também tenho que, ao mesmo tempo, elevar o nível do debate da Câmara. O que está faltando na Câmara, na verdade, é isso, a oposição se preparar melhor para que ela possa exercer esse papel importante dentro do sistema democrático de oposição. Uma das falas que eu ouvi também é sobre a questão da diferença que tem, né, que são 4 vereadores de oposição e 13 de situação, e uma fala também que ela precisa ser explicada é dizer que esses 13 vereadores, eles correspondem a um puxadinho da prefeitura. Isso aí é pesado para a gente que é um eleitor, né? Mas eu acabei de falar com você, por exemplo, que eu presidi 43 reuniões, né, vai inteirar agora com a próxima de quinta-feira, né? Foram 42 até agora, mais uma que vai ter da CLJ, 43 mais 9, aproximadamente 52 reuniões de trabalho, apreciando projeto por projeto, inclusive projetos que são feitos pela própria oposição, passam pelo meu crivo. Eu não faltei uma reunião da Câmara, eu participei de praticamente todas as audiências, todos os debates que foram. Como que você está atrelado ao Executivo? Eu não tenho nem tempo de me atrelar ao Executivo, porque a minha atividade dentro da Câmara é uma atividade muito intensa. Eu sou um dos vereadores que tem projetos importantes que de fato estão fazendo a diferença na vida das pessoas. O que existe é um respeito com o Executivo. O que existe é a compreensão de que é perfeitamente possível você fazer política, ter a sua autonomia e sua independência, mas em harmonia com o outro poder. E o que mais machuca a oposição, talvez, na minha convicção, é um entendimento muito pessoal, é que o prefeito Willis Castro tem uma capacidade de fazer uma interlocução com a Câmara, respeitando também as prerrogativas da Câmara. E, ao mesmo tempo, ele se mostra um prefeito muito fácil de dialogar. O Duílio é um prefeito que trabalha e deixa a gente trabalhar. Isso talvez tenha incomodado muito a oposição. E também a Câmara ter um grupo de vereadores que apoia a Prefeitura não é errado, né? Quem é que dá apoio para o Zema? Os deputados que dão apoio para o Zema são corruptos? Os deputados que deram apoio para o Bolsonaro são corruptos? Pode até ser que tenha alguns, mas a gente não pode radicalizar e dizer que todo mundo que dá sustentação para o Bolsonaro seja corrupto. Então, é uma fala infantil, sem fundamentação, desprovida de qualquer fundamentação científica, política, ideológica. Ela é simplesmente uma fala de uma pessoa que se está demonstrando muito inapto para a função de vereador. Mas a gente analisando aqui a situação, a oposição em todos os sistemas, ela é importante, né? É igual Cruzeiro e Atlético. O que seria do Cruzeiro, né, se não tivesse o Atlético? É verdade. Né? E vice-versa. O América agora, a nossa Ameriquinha, que todo mundo adora, né? Eu acho que todo mundo, no fundo, todo mundo que é cruzeirense, atlético, eu torço para a América. Né? O que seria? Precisa de ter isso, mas olha para você ver, nada impede você ser atleticano ou cruzeirense e a gente ser amigo, compartilhar de várias ideias, nos respeitar. O que está faltando à oposição é essa compreensão de que dentro do plenário nós temos que levar a instituição. Nós não podemos jogar a instituição para baixo. Você como presidente, você se torna um presidente dos 13 ou dos 17? Não, eu disse lá, eu fiz um pronunciamento lá que a gente vai governar para todos e com todos. Mesmo quando tentarem se isolar de questões importantes que serão debatidas de interesse da instituição, eles serão chamados para participar. Que bom, né? Vai ter uma harmonia, então. Eu espero que tenha. Da parte da direção? Não, da direção vai ter. Quando o assunto for de interesse da instituição, eles serão chamados para opinar, para poder trazer a contribuição deles, se quiserem. Né? Não objetivamente estarão obrigados a participar. Mas não vão poder se queixar de não ter a oportunidade de poder, no momento que foram chamados, de poder expressar o seu pensamento e também trazer a sua contribuição para a questão tanto de
interesse do Legislativo, quanto em outras questões também que possam até estar acima também de questões do Legislativo, de interesse da cidade. Ok, a Câmara vai muito bem em termos estrutural, né, em termos de funcionamento da casa e tudo, mas assim, eu percebo na sociedade em si, algumas pessoas meio assim queixosas de que acham que a Câmara é muito distante. Você vê assim também? Vejo, nós temos que aproximar. Eu falo que o maior desafio nosso é trazer a população para próximo da Câmara, fazer essa proximidade do Legislativo. O sistema de representação no Brasil está sendo muito questionado, porque ele é um sistema de representação, não dá para você fazer, né, chamar todo mundo para a praça pública e cada um falar. Então é por isso que existe o sistema de representação. Você elege o seu representante para que ele possa falar em seu nome. Esse conjunto dessa sociedade que me elegeu Caio Vallassi, eu tenho que criar uma conexão, não só com quem elegeu Caio Vallassi, mas com toda a cidade, porque depois de eleito você é vereador da cidade como um todo. Então você tem que criar uma conexão de participação. Por exemplo, no Código Tributário, eu sou presidente da Comissão de Revisão do Código Tributário e de reforma do Código Tributário. Você sabe quantas reuniões nós já fizemos? Envolvendo técnicos da Secretaria da Fazenda, OAB, sindicatos contabilistas. Abrimos um site oficial da Câmara para que a população pudesse enviar as suas propostas para mudança do Código. Mandamos também para as entidades de classe, sindicatos, entidades de classe. Por quê? Porque se você não consegue fazer uma lei que tenha minimamente a participação da sociedade, você está fazendo uma lei isolado da vontade de todos. Você tem que criar esses processos de participação. E nós estamos muito preocupados em trazer, de fazer essa interação entre a sociedade. Eu fiz um seminário em maio do ano passado, na Cidade de Deus, e esse seminário foi muito importante, porque nós conseguimos levar todos os representantes do Executivo, secretário do Meio Ambiente, secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Assistência Social, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para ouvir as pessoas da Cidade de Deus. Para a gente compreender ali, junto com o Legislativo, e quem estava participando da organização desse seminário? A Câmara Municipal, porque eu represento a Câmara Municipal no Grupo de Desenvolvimento Comunitário, chama GDC, da Cidade de Deus, junto com as lideranças da Cidade de Deus. Os movimentos sociais, todos que fazem parte do Grupo de Desenvolvimento Comunitário. A gente fez esse seminário e a partir desse debate e da participação dos movimentos sociais com o Poder Executivo e com o Legislativo, nós conseguimos produzir uma agenda importante. Qual seja, precisamos de levar especialistas para atender na área médica para a Cidade de Deus. Hoje está lá na Atenas. Quer dizer, como é que um cidadão sai da região da Cidade de Deus, e aí eu coloco Lagoa Grande 2, Dona Silvia, a Cidade de Deus, Santa Felicidade, são vários bairros que estão ali naquela região, para se deslocar até na Atenas. Então, nós vamos levar as consultas médicas para dentro da Cidade de Deus. Estão calçando 32 ruas, foi assinado o contrato agora com a empresa, ela já fez o depósito de garantia. O prefeito agora vai dar ordem de serviço para acabar de resolver o problema da infraestrutura através de uma emenda que eu fiz no orçamento, que fala que é um programa de integração da infraestrutura da Cidade de Deus. Então nós conseguimos fazer essa previsão dentro do orçamento do município, e esse ano já está tendo a ordem de serviço. E aí a coleta de sangue que está acontecendo agora, em vez da pessoa ir lá no laboratório, aqui no centro da cidade, próximo do SAMU, já estão fazendo a coleta de sangue lá. A creche, que nós precisamos de fazer uma creche, uma escola de ensino fundamental, porque nós temos uma deficiência de vaga na escola. De onde vem isso? Da audição. Esse é o papel do parlamentar, esse é o papel do legislativo. Então nós já temos um modelo e a gente pretende ampliar
aperfeiçoar, qualificar esse modelo, para que a gente possa, não só lá na cidade, na região da Cidade de Deus, fazer esse tipo de seminário, mas que a gente possa fazer ele em várias regiões da cidade, tentando compreender quais são as deficiências, quais são as prioridades que a sociedade precisa. Eu acredito muito nessa democracia, sabe, nessa abertura para que as pessoas possam participar. Até mesmo porque nós não dominamos todas as áreas do conhecimento humano. O que é problema para você, às vezes não é problema para mim. Eu não consigo enxergar na sua ótica, mas eu preciso sentar onde você está. É que a gente chama dessa sinergia, dessa empatia, né? Enquanto político, eu não consegui sentar. Foi assim que eu mudei, por exemplo, o trajeto do ônibus que serve a Cidade de Deus. Eu entrei dentro do ônibus, saímos do terminal urbano, fui lá no Dona Silvia, lá, quase 1 hora de ônibus. Hoje você pega o mesmo ônibus para servir aquela região lá do Bougainville, Lagoa Grande 2, Cidade de Deus, você gasta 28 minutos. Então veja a qualidade de vida agora, o transporte melhorou. Isso é qualidade de vida para a população. Fizemos isso também com o Itapuã. Então a gente tem que sentar no lugar do outro, tem que entender o lugar do outro, tem que interagir com a sociedade, ouvir a sociedade e trazer toda essa carga para dentro da Câmara e diluir isso nos projetos. Ô Caio, eu vou me lembrar aqui, gente, algumas pessoas não sabem, eu também já trabalhei na Câmara de Vereadores, e eu quero lembrar aqui que alguns projetos interessantes, que eu acho que a Câmara tem que valorizar, né? Eu não sei porquê, alguns deixaram de acontecer, mas olha só, a Câmara tem uns projetos de palestras, né? Tanto lá no prédio da Câmara como externo, né? Já teve isso. É um projeto de vereador mirim, né? Sim, tem, agora está lá o Parlamento, né? Jovem, tá bacana. A participação aí tá bonito, viu? Com escolas, né? Escolas, né? Tem a visitação também, nós regulamentamos a visitação dos alunos, dos alunos, para entenderem como é que o legislativo funciona. A participação de reuniões de câmaras itinerantes, né? Fazer algumas reuniões nos bairros. Você concorda que eu vou dar uma aula lá para os meninos lá, vou falar da trilogia dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Mas se eu levo o menino lá dentro da Câmara, ele vê a Câmara funcionando, sabe? E começa a entender o que é o poder legislativo, você está fazendo uma educação diferente. A criança é parte daquele processo, ela está entrando dentro do poder legislativo. Agora, recentemente, eu recebi o Promove lá, eu fui o eleito lá para poder fazer essa recepção. Então, eu recebi os meninos na porta, os conduzi para dentro da Câmara Municipal. Falei para eles como que aquele legislativo funciona, apresentei a Câmara para eles, fizeram um lanche lá conosco. Muito bacana. Tem uns que o olhinho fica até brilhando. É muito bacana. E continuando aqui, vou acrescentar aí, e até parabenizo, né? Eu acho que um dos presidentes da Câmara que mais valorizou, né, a parte de imprensa foi o nosso amigo Caramelo, né? Que conseguiu expandir a comunicação da Câmara, que a Câmara hoje, gente, a Câmara de Vereadores de Sete Lagoas, ela tem, em toda, se pegar Minas Gerais, ela tem uma emissora de TV e uma emissora de rádio que você não vai ver em quase lugar nenhum. São quase 10 milhões de reais investidos. Nossa, quando o pessoal das câmaras com um sítio lá na Serra, né, com alcance enorme. Quando os vereadores vêm aí de Peleopoldo, vem vereador de tudo, que ficam enlouquecidos. Né? Além da equipe, né, profissional que tem lá. E aí eu queria dizer o seguinte, com tudo isso, Caio, como dizer que a Câmara está distante das pessoas? É porque muitas vezes a gestão priorizou. A gestão priorizou outras questões em decorrência dessa comunicação. Mas se a gente quer levar boa informação, o cidadão tem direito de saber quem é quem dentro da Câmara. O que seu vereador está fazendo? Né? E por quem que ele está trabalhando? A favor de quem? E como que ele se comporta dentro da Câmara Municipal? Né? Nós já tivemos casos lá de vereador agora nessa legislatura de rasgar o regimento interno. Isso é um escândalo. Numa Câmara Municipal que se espera equilíbrio, né, dos seus membros, porque o debate pode ser acirrado,
mas ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter um respeito. Então, quando a gente começa a perceber que é importante que o cidadão nos acompanhe, por quê? Porque ao final nós vamos ao julgamento popular de novo. O que é o julgamento popular? São as eleições. Aí ele tem direito a saber o que está acontecendo dentro daquela casa, quanto que aquela casa movimenta de recursos públicos, como que ela procede todo o seu trâmite de votação de projetos que são de interesse da sociedade. Uma hora é dos professores, né, que é localizado o interesse, outra hora é de uma parte de empresários que está reclamando uma determinada solução de um problema que tem incomodado o desenvolvimento econômico e social da cidade, mas de toda forma é importante ele saber como que isso está acontecendo. E a comunicação, ela tem esse papel. Eu falo que nós temos, o fato de falar que nós temos a Câmara, a TV Câmara e a Rádio Câmara, qual que é o papel da comunicação? A comunicação social. Nós precisamos de falar para a população como é que ela usa o sistema SUS. Vamos fazer isso pela televisão da Câmara, né? Olha, o SUS, você entra por aqui, a porta é essa. Não adianta bater nessa porta aqui, você tem que vir nessa primeiro. Tem todo um procedimento. E já que é um grupo de comunicação também, pode ser usado para campanhas, né? Campanhas no trânsito, campanha vacinação, na saúde, campanha, né? Claro. Campanha até de educação. Comunicação social. Né? Porque... é uma comunicação que é do interesse da sociedade. E não é do interesse do vereador Caio, mas é de interesse da sociedade. E ela tem um direito de saber para onde está indo o dinheiro da prefeitura, ela tem um direito a um governo honesto, a um governo transparente, ela tem direito a ter a informação de qualidade. Então é isso, a gente tem que fazer uma comunicação lá que esteja muito próximo, né, do ideal. E muitas vezes a gente faz no possível, né? Verdade, que é possível, mas muito próximo do ideal. Às vezes é aquela coisa, a gente faz muito do impossível também por falta de recursos, né? Mas quando você tem uma empresa toda estruturada, com recursos, com bom pessoal, aí as coisas fluem naturalmente. E eu vejo que a Câmara tem condição de fazer isso, né? Você pretende modificar alguma coisa em termos de estrutura da Câmara ou vai manter como está? Tem algumas questões que eu quero debater com meus pares, que é a questão das assessorias. Veja você, nós temos vereadores lá que vieram das mais variadas matizes do trabalho, do conhecimento. Nós estamos sempre discutindo a questão da lei de uso e ocupação do solo, do parcelamento urbano. Essa lei é uma lei que está sempre em mutação. E a Câmara não tem um técnico que possa, de fato, orientar os vereadores. Você vai para o orçamento, por exemplo, que é uma matéria muito intrincada, só para você falar aí dos instrumentos que formam todo o orçamento do município. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é anual, que organiza o orçamento para o ano seguinte, temos o próprio orçamento. Se você não tiver um técnico com autoconhecimento para poder orientar como que você vai apresentar uma emenda no orçamento, por exemplo, em benefício de uma sociedade, de uma parcela da sociedade, para resolver problemas que você ouviu lá no seminário, como é que você vai atuar? Então eu vejo que nós temos de qualificar o trabalho, Eu quero te dar um exemplo, e para até a gente criar um parâmetro dessa discussão aqui, que é o seguinte: certa vez eu estava fazendo uma cobertura de uma entrega de obra que era ETA, e foi criada uma comissão de vereadores para fiscalizar as obras da ETA, né? Depois, passou algum tempo, eu fui fazer uma cobertura do início das obras da ET, e falou-se em criar uma comissão, né, para fiscalizar as obras, né, e tal. A pergunta que eu fiz na época lá foi o seguinte: vereador é engenheiro, ele entende de obra? Não. Entendeu? Então, assim, a questão que eu falo há muitos anos, né, nesse sentido é o seguinte... E aí vem uma demagogia muito grande, pessoas falam, eu estou aqui fiscalizando. Como? Tá, se você está fiscalizando, então pressupõe que você vai me apresentar um relatório e que nesse relatório está todas as fundamentações, as irregularidades, ou até mesmo um relatório falando que está tudo regular. Como mas é que de forma você vai técnica, ter né? Um vereador que vai entender sobre várias coisas
de engenharia, por exemplo. E nem tem obrigação, mas né? ele tem o direito de ter uma boa orientação. Boa orientação. Aí nesse caso que eu estou dizendo de uma abertura na Câmara para um orçamento de contratação de profissionais capazes para ser inseridos nas comissões, né? Sim, para prestar serviço para as comissões, a orientação para as comissões. Porque é essa discussão, né? Eu que sou uma pessoa que estou praticamente quase 30 anos, aproximadamente 30 anos dentro do poder público, mexendo com leis. Eu não domino todas as áreas. Tem umas que eu tenho um conhecimento mais genérico, outras mais específicos. Mas quer no conhecimento genérico, quando você precisa de entrar nas especificidades da interpretação ou na formulação de algum projeto, a gente precisa de orientação técnica. E por quê? Porque o vereador, ele é líder. Ele é um líder político. Ele não está ali à toa. Ele é um líder. E ele não é obrigado a conhecer de lei, mas ele tem o direito a uma boa assessoria, ele precisa de se ater às questões técnicas. Quando você vê vereador, eu estou fiscalizando. Fiscalizando como? Gente, eu estou aqui visitando a obra. Pode até ser que da visitação eu tenho uma impressão de que tem uma coisa errada. Que tem alguma coisa errada. A partir dessa impressão, eu tenho que buscar um auxílio técnico para ver se essa impressão que eu tenho, se de fato ela procede, se tem fundamentação. Porque, inclusive, nesse sentido aí é muito importante, porque a gente tem visto nesses últimos tempos uma enxurrada de vídeos de vereadores que fazem ir em algum lugar dizendo que tem alguma coisa errada. E é o próprio vereador que está dizendo que está errado. Sim, eu acho que quem recebe a notícia deve minimamente processar a notícia. Concorda comigo? Tem gente que está mais desatento, acha que está bacana. Olha, a pessoa está fiscalizando mesmo. Mas quando vai para um eleitor mais ponderado, mais atento, o eleitor mais atento fala assim, como que está visitando? Quem fiscaliza tem que emitir um relatório. Esse relatório tem que ser um relatório técnico. Se tiver consistência, a Câmara tem obrigação de tomar uma medida. Justamente. Né? Obrigação. É do dever da Câmara de fiscalizar, processar qualquer coisa que esteja fora da ordem jurídica, da ordem econômica, da ordem social, mudou de finalidade. É obrigação da Câmara fazer essa intervenção para que não deixe perecer o direito da população ou que permita que os recursos públicos possam ir para o ralo. Então, a Câmara tem que entrar. Agora, não tem como o vereador entrar numa obra, eu estou aqui fiscalizando, não, está visitando. Seja mais honesto, né? Estou aqui visitando, estou vendo aqui, parece-me que está indo tudo bem e tal. Ou não, eu visitei a obra, contratei um técnico, ele fez um laudo, aí leva o laudo para a Câmara, manda para a Comissão Permanente da Câmara de Fiscalização de Obras, manda para a Comissão de Legislação e Justiça para dar um parecer, não tem problema. Essa atividade, assim que deve proceder o Legislativo. Agora, tem muito esse esvaziamento, né, de conteúdo. Eu falo muito lá na Câmara que a gente precisa ser mais responsável com as falas, com os encaminhamentos. Você tem muita responsabilidade, porque senão você cai no descrédito. E o descrédito para o político é a pior coisa que tem. Ô Caio, a gente tem em Sete Lagoas uma fala assim muito importante, né? Que eles falam que nós temos um prefeito muito trabalhador, né? Nós temos o prefeito que, inclusive, usa até um colete para mostrar a imagem do homem trabalhador, né? Que levanta cedo e deita tarde e tal. E eu tenho visto, né? Principalmente na rede social, você está andando para todo lado também. Agora, com o cargo, né, de presidente da Câmara, como é que vai ficar? Você vai ficar... Porque eu tenho visto que nos últimos anos os presidentes de Câmara, eles ficaram muito atarefados com os afazeres ali da gestão da Câmara e você não via eles muito circulando, porque parece que a obrigação era muito grande, né?
eu não sei se também é pelo modelo de gestão que fazia com que eles ficassem muito dentro da Câmara. Como é que você pretende agir? Você pretende circular na cidade? Você pretende acompanhar o prefeito? Você pretende ajudar nesses 2 próximos anos aí de desenvolvimento da cidade? Ou você vai ficar mais burocrático ali nas questões de gestão da Câmara? Primeiramente, eu queria só dizer que aquele colete do prefeito, por incrível que pareça, ele tem uma simbologia muito grande, a simbologia do operário. Veja você, é um homem que está no cargo mais importante da cidade, do ponto de vista institucional, e ao mesmo tempo ele veste um colete do operário, a pessoa mais simples, né, dessa cadeia de serviço. Então isso aí, do ponto de vista simbólico, é muito importante, porque ele não precisa se colocar, né, eu sou um cara que acordo de madrugada cedo, como o operário também acorda para ir para o seu trabalho. Talvez a minha pergunta possa até ser diferente, então vou reformular ela. Você também vai vestir o colete ou você vai ficar dentro da Câmara? Não, necessariamente não. Eu tenho um trabalho muito técnico e eu sou muito exigido dentro da Câmara, do ponto de vista técnico. Por quê? Quanto mais você conhece, mais ele será cobrado. E essa fatura toda hora bate na minha porta. Eu tenho que processar várias coisas que acontecem dentro da Câmara. Meu gabinete é um ponto de referência hoje, a minha equipe, do ponto de vista jurídico. Então eu sou muito cobrado. Eu vou à Câmara todos os dias. Eu sou um vereador que lá tem um negocinho lá que você marca lá com o dedo lá, como é que chama isso? Ponto digital. Ponto digital. Se você mandar puxar o meu ponto digital lá na Câmara, eu sou um vereador que trabalha todos os dias, eu estou lá na Câmara Municipal. Por que eu falo isso? Quando eu pedi o voto ao meu eleitor, eu disse para ele que eu ia trabalhar para ele. Não é ético eu ir para o meu escritório de advocacia e começar a advogar. O que eu fiz com o meu escritório? O meu escritório tem alguém tomando conta disso aí para mim, dos meus processos. Hoje eu sou vereador full time, 24 horas. Então eu estou vereador, sou vereador e estou em contato com a população. Isso é muito bom, mas eu vou para a Câmara e saio. Eu vou no bairro, né, porque eu sou chamado para ver um problema no bairro. Outra hora eu sou chamado para ir dentro de uma associação que está demandando. Hoje pela manhã eu estava reunido com a Copercefa, que é a cooperativa dos agricultores familiares. Nós estamos fazendo um convênio para que eles possam utilizar o Centro de Apoio do Pequeno Produtor, que tem 8 anos, que está parado na Avenida Buqueirão, próximo ali da UNA, né, para que eles ganhem organização, força. Então nós estamos lá hoje discutindo esse convênio. Ao lado tem um banco de alimentos também, que a gente está tentando ver se também faz uma parceria. O convênio que está sendo feito, a minha equipe técnica toda e eu trabalhando em cima do convênio, junto com a Emater, que é um outro órgão técnico, tudo isso como suporte para a cooperativa. Então eu sou muito exigido nessa área. Mas, por incrível que pareça, sempre eu estou no meio de algum segmento. Na coleta seletiva, onde a gente tem um trabalho muito grande, e agora eu consegui criar, junto ao CODEMA lá, foi aprovada uma proposta nossa, um requerimento nosso, de que toda empresa para se instalar em Sete Lagoas agora, indústria, ela tem que pegar o seu material reciclável e doar para as associações de catadores. Isso é uma condicionante. E as que forem renovar a sua licença, também a partir da renovação, vão ter que doar para as cooperativas de material, para as associações de catadores de material reciclável. Tudo isso é um trabalho técnico. E eu consigo esses resultados porque eu sou da área técnica. E eu sei como é que processa. Onde que está o pulo do gato? Como é que você faz para conseguir desenvolver a coleta seletiva, desenvolver o cooperativismo como uma ferramenta de inserção social, de inclusão social, uma ferramenta para gerar trabalho, gerar renda para as pessoas. Então, eu faço isso através da coleta seletiva, eu faço isso através desses convênios que eu ajudo a elaborar, processar e articular com o prefeito, com o secretário, né? Tudo isso dá muito trabalho. Mas eu estou sempre no meio de segmentos da sociedade, participando de palestras, visitando entidades, debatendo os problemas lá na Câmara. Eu gosto do que eu faço, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então tu vai ter que se virar nos 30. Vou ter que
Vou ter que redobrar, chegar mais cedo, né? Hein? Chegar mais cedo, como diz o pessoal lá no meu gabinete, o que você faz de meia-noite às 6, né? É isso aí. Caio, finalzinho de ano aí, a gente, na alegria geral com a Copa do Mundo, poderia deixar de pegar o seu palpite aí. Quem vai para a final? Quando você falou que ia me fazer essa pergunta, quem vai para a final? Já me começou a criar um incômodo aqui, porque eu não tive tempo de assistir os jogos. E aí, eu só vi um jogo da França e eu achei o futebol da França muito bonito, sabe? E aí eu comecei a pensar que a França Você imaginava que a Espanha ia sair? Não, ainda mais de Marrocos, né? Pois é. Eu também vi uns lancezinhos lá, muito pouco desse jogo. Então não consegui fazer o acompanhamento, estou fazendo mal, né, do Brasil, que eu tenho assistido os jogos, mas eu vi o futebol da França, um futebol alegre, um futebol resolutivo, com muitos craques, e de repente eu acho que pode ser um palpite que eu vou jogar aí, pode ser que cola, né? Brasil e França. Brasil e França na final. Dá para encarar? Dá. O Brasil hoje viu que não depende do Neymar, né? Eu gostei muito disso. Em que pese eu respeitá-lo como um craque. Essa Copa é engraçada, que o time de Portugal ontem colocou o Cristiano Ronaldo na reserva e o substituto dele fez 3 gols. Aí complicou tudo a situação, melhorou o time e aí virou outra situação. A imprensa do futebol, ela é muito sensacionalista, sabe? E forçam muito a barra. E a gente sabe que tem muitos interesses por trás disso também, né? Rola muita coisa. Mas o fato é que o Neymar é um grande craque, eu respeito ele como um grande craque, joga futebol, gosto de futebol. Mas só de saber que nós não precisamos de iluminados e que futebol é uma coisa coletiva e que o coletivo do Brasil hoje toca uma bola bonita e tudo, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é uma demonstração para o Brasil de que a gente tem que parar de ter ídolos, de ter mitos. Nós precisamos ter pessoas normais, pessoas que erram, que acertam, né, que estão ali temporariamente fazendo um papel, né, que também não é para sempre. Verdade, né? É isso aí. Caio, quero te agradecer, né? Eu vi que você teve na rede social dando a notícia aí sobre o passe livre, né, no final de ano. É uma boa notícia para o Natal de Sete Lagoas. Aproveitar aí o finalzinho do programa, você desejar aí os seus votos aí para esse final de ano. Né? Todo mundo sofreu com a pandemia. Todos nós sofremos muito com a pandemia. O brasileiro às vezes parece ter memória curta, mas a pandemia ainda está muito viva na minha cabeça. E os resultados também, advindos, né, da pandemia, os efeitos, né, o efeito da pandemia ainda é muito forte. A gente entende que essa participação do poder público em franquear o transporte nesse final de ano para a população é bom para a população que muitas vezes precisa se deslocar até o centro para comprar o seu presente, para resolver essas coisas, e ao mesmo tempo reforça o nosso comércio. O comerciante ficou muito sacrificado, né, Santiago? Fecharam-se muitos comércios, muita quebradeira, a pandemia trouxe um estrago muito grande. São com essas ações assim pontuais também que eu acho que a gente acaba chegando mais perto da população, chegando mais perto do comerciante, recompensando ele um pouco, né, desse prejuízo que ele sofreu em decorrência do fechamento de comércio, abre comércio, essas coisas todas. Eu acho que vai ficar de bom tamanho, a população vai ficar satisfeita com isso. Que bom. E sua mensagem de Natal? É isso, gente. É um momento de reflexão, né? É o renascimento de Cristo. E a gente renasce também com Cristo nas esperanças da gente ter cada dia mais uma cidade fraterna, inclusiva, que a gente possa ser parceiro na construção de muitas mudanças, que a gente possa romper os desafios que essa cidade tanto nos exige e que a gente possa fazer de forma coletiva, de forma junta, responsável, né? Afinal de contas, nós vivemos aí sob a égide da responsabilidade social. Todos nós somos responsáveis, né, pela qualidade de vida da nossa cidade, pela participação. E eu desejo que esse sentimento de Natal possa ficar bem forte no coração e na cabeça de todos nós, né? Isso aí. Bom Natal para você também, para sua família. Para você também, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui com você sempre é muito bom. E é muito descontraído, a gente fica muito à vontade aqui. É isso aí. Desejo uma ótima administração, né, nesses 2 anos aí, frente à Câmara de Vereadores. Espero que a cidade tenha uma evolução
e que a gente possa ter uma garantia mais forte de sustentabilidade e desenvolvimento. A gente precisa muito da imprensa. Sem imprensa fica difícil da gente poder mover. Eu falo que não é o quarto poder. A imprensa tem um papel fundamental para poder cobrar da gente, né, criticar e também ajudar naquilo que compete a imprensa fazer. Nós vamos precisar muito do seu apoio, da sua ajuda. Conte conosco, né? Até vou dizer aqui uma frase interessante, né, que é a segmentação, né, gente? Hoje em dia você não tem mais uma imprensa que domina tudo, né? Você não tem mais só a Rede Globo que manda e desmanda no país, né? Nós temos hoje pequenos canais de comunicação, cada um fazendo a sua comunicação. Diga-se de passagem aí os podcasts, né? A gente tem hoje uma variedade maior, então tem que se desdobrar mesmo, né? Tem que trabalhar com a imprensa inteira, tem que, né, joga uma pílula aqui, outra ali, solta ali, né? E assim você consegue atingir a todas as pessoas e levar a mensagem. E aqui na TV Sete Lagoas a gente continua sempre fazendo isso. Inclusive a gente não está só num canal, né? A gente está, né, em vários canais, e é dessa forma que a gente vai tentando levar sempre uma mensagem positiva. Obrigado a você por acompanhar mais um Santiago Entrevista. A gente volta na próxima semana com mais um convidado. Um abraço, até o próximo.